Então, galera, vamos lá, mais uma aula aqui, neste caso, sobre advérbio, beleza? Advérbio é uma classe de palavra que costuma acompanhar os verbos, dando-lhes características, circunstâncias, sentidos. Além disso, eles também acompanham adjetivos e outros advérbios. Porém, nos maiores casos, os advérbios eles costumam mesmo acompanhar, chegar perto na frase junto dos verbos, para lhes acrescentar circunstâncias, características, beleza? Função dos advérbios. Vamos aqui mais embaixo. Função dos advérbios. A função dos advérbios é dar característica aos verbos ou intensificar o sentido de adjetivos e de outros advérbios, beleza? Então, está aqui a definição, a função. Vamos ver agora a classificação na prática, né? Cada tipo de advérbio aqui a partir deste slide em diante, certo? Então aqui você vê a classificação dos advérbios, advérbio de lugar. Vamos lá, acompanha comigo. Caracteriza o lugar ao qual o verbo se refere. São palavras como aqui, ali, lá, cá, dentro, essas que estão entre aspas, certo? Os advérbios, os tipos de advérbios, eles vão estar entre aspas, preste atenção. Aí temos 3 exemplos aqui embaixo. Vamos analisar o primeiro exemplo aqui, ó. Aqui, ó. Venha para cá. Venha é o verbo, você identifica o verbo, venha. Para onde? Cá, negrito. Cá em negrito, acrescenta ideia, circunstância, característica de lugar ao verbo venha. Então, cá é advérbio do verbo venha, pois acrescenta característica, circunstância de lugar ao verbo venha, belezinha? Eu estive dentro de sua casa. Dentro. Estive onde? Dentro. Dentro dá ideia de lugar, característica, circunstância de lugar ao verbo estive. Então, dentro é advérbio de lugar em relação ao verbo estive, beleza? Vamos nos mudar para longe. Olha só. Longe, né? Dá a ideia de um lugar longe. Então, vamos longe, longe da circunstância, não é? Tem um lugar longe em relação ao verbo vamos, beleza? Então, advérbio. Esses 3 exemplos, advérbios estão em negrito, certo? Vamos mais adiante. Advérbio de tempo, vai dar a ideia de tempo, circunstância de tempo. Como está aqui na definição, acompanha aí, ó. Dá a ideia de tempo e período dos verbos a que se referem. Aí os tipos de advérbios mais usados, mais frequentes, estão aí entre aspas, beleza? Entre aspas aí, ó. Ontem, hoje, amanhã, antes, certo? Assim sucessivamente. Vamos aos exemplos aqui embaixo. Eu te encontro amanhã. Encontro quando? Amanhã é advérbio de tempo em relação ao verbo encontro. Encontro, certo? Segundo exemplo. Nunca vi esse filme. Nunca é advérbio de tempo em relação ao verbo vi. Segundo exemplo aí, beleza? Terceiro exemplo. Ela costuma dormir. Em que tempo? Quando? Cedo. Cedo é advérbio de tempo em relação ao verbo dormir. Tranquilo? Tranquilo aí? Vamos um pouco mais adiante, certo? Advérbio de modo. Vamos à definição aqui, ó. Ajuda a especificar a maneira como a ação dos verbos foi feita. O modo como a ação do verbo foi feita, beleza? São palavras como bem, mal, melhor, pior, devagar, rápido, entre outras. Quando se acrescenta o sufixo mente a muitos adjetivos, estes passam a ser advérbios de modo. Então, o sufixo mente, essa palavrinha mente, pode se agregar, ser adicionado aos adjetivos e eles passam a ser advérbios. Vamos ver esses 3 exemplos aqui embaixo. Você foi bem na prova. Você foi bem. Bem é o modo com que a pessoa foi.
bem é advérbio de modo do verbo foi, certo? Ele corre devagar. Devagar, em negrito, é advérbio de modo em relação ao verbo corre, né? É o modo com que a ação verbal corre é realizada nesse modo devagar. Terceiro exemplo. Andou silenciosamente pelo corredor. Silêncio, aí teve o acréscimo aí do sufixo mente, né? Silenciosamente pelo corredor. Então, silenciosamente se torna um advérbio de modo em relação ao verbo andou, beleza? É o modo com que a pessoa andou. Vamos ver o próximo tipo de advérbio aqui. Advérbio de intensidade, como o nome já diz, ajuda a entender a intensidade da ação verbal, vai acrescentar, atribuir intensidade às ações do verbo, certo? Vamos ver aqui, ó. Aqui na definição, por caracterizar a intensidade, é comum ser utilizado também para adjetivos e até mesmo outros advérbios. Dentre os mais comuns, temos aí entre aspas, alguns aí os mais comuns em termos de advérbio de intensidade. Você tem muito, pouco, mais, menos, bastante, demais, tão, entre outros. Em casos particulares, nada também pode ser considerado advérbio de intensidade. Beleza? Vamos ver esses exemplos aqui, vamos analisar esses exemplos. Eles leem muito. Leem é um verbo e muito é um advérbio de intensidade. Acrescenta a intensidade ao verbo leem. Beleza? Estamos aqui nos exemplos, ok? Vamos para o segundo aqui, ó. Eu te acho bonito demais. Nesse caso, demais está acrescentando uma circunstância, uma intensidade, né? Uma circunstância de intensidade ao adjetivo bonito, certo? Eu te acho bonito demais. E o terceiro exemplo, ele fala tão pouco. Ele fala pouco, uma intensidade, né? No sentido de não falar muito, né? De falar menos. Pouco refere-se ou acrescenta a circunstância de intensidade subtraída, né? Do verbo fala. E tão pouco acrescenta uma intensidade ao advérbio pouco, certo? Como também os advérbios podem modificar o próprio advérbio, como nós vimos. Mas, comumente, ele acrescenta características, circunstância aos verbos, mas também podem acrescentar ao advérbio ou ao adjetivo, beleza? Vamos ver o próximo exemplo aqui, ó, advérbio de afirmação. Como o nome diz, esse advérbio vai indicar afirmação em relação aos verbos. Essas palavras completam ou reforçam o sentido de afirmação em relação aos verbos. Eles estão aqui, entre aspas, ó, os mais usados, os mais assim corriqueiros, os que aparecem mais, ó, sim, certo, claro, positivo, de certo, realmente, entre outras que contribuem para marcar o valor afirmativo. Vejam os exemplos, 3 exemplos aqui embaixo. Eu vou, sim, sim é advérbio de afirmação em relação à ação do verbo vou, beleza? Segundo exemplo, estudamos, claro, é uma afirmação ao verbo estudamos, advérbio de afirmação, eles estão em negritos, beleza? Terceiro exemplo, realmente tivemos muitas encomendas. Realmente atribui uma afirmação em relação ao verbo tivemos, beleza? Vamos ver o próximo tipo aqui de advérbio, o de negação. Como o nome já diz, vai trazer uma negação em relação ao verbo. Vamos para a definição aqui em cima. Ao contrário dos advérbios de afirmação, estes completam ou reforçam o sentido de negação. São palavras como, estão aqui entre aspas, ó, não, nem, negativo, entre outras.
Em alguns casos particulares, algumas palavras como nenhum, nada, nunca, jamais podem ser consideradas advérbios de negação se estiverem intensificando um adjetivo, um advérbio ou caracterizando um verbo, beleza? Uma observaçãozinha aí. Vamos aqui a 2 exemplos de advérbios de negação. Primeiro aqui, ó, ela. Ela nem foi à festa. Nem fui, né? Está negando em relação ao verbo foi, certo? Advérbio de negação nem em relação ao verbo foi, beleza? Segundo exemplo, eu não estou. Não, advérbio de negação em relação ao verbo estou. Aí nada convencido, beleza? Nada, como vimos aí na afirmação, jamais podem ser considerados advérbios de negação se estiverem intensificando um adjetivo, um advérbio ou caracterizando um verbo. Como neste caso, eu não estou nada convencido. Beleza? Então, vamos ver aqui mais um exemplo. Advérbio de dúvida. Vai acrescentar dúvida em relação ao verbo, beleza? Completam ou reforçam o sentido de dúvida, como o nome já diz. Aí temos aqui alguns advérbios de dúvida, aqui entre aspas, como talvez, quiçá, possivelmente, provavelmente, porventura, entre outros. Vamos analisar os 3 exemplos aqui, ó, embaixo, beleza? 3 exemplos aqui, ó, vamos lá. Porventura, não terias um copo d'água em casa? Então você vê porventura, um advérbio de dúvida em relação ao verbo terias, beleza? Então acrescenta a ideia de dúvida em relação ao verbo terias. Segundo exemplo, não decidimos ainda, mas talvez faremos. Talvez, advérbio de dúvida em relação ao verbo faremos. Segundo exemplo, beleza? Aqui, ó. Talvez, advérbio de dúvida em relação ao verbo faremos. Acrescenta a ideia, circunstância de dúvida ao verbo faremos. Provavelmente, advérbio de dúvida, agora está modificando, está caracterizando, acrescentando circunstância de dúvida. Em relação a que verbo? Vamos ver, ó, provavelmente o resultado sai. Provavelmente sai. Então, provavelmente acrescenta uma circunstância, uma característica, um sentido de dúvida ao verbo sai, neste terceiro exemplo, beleza? Então, vamos ver aqui o próximo slide. Adjunto adverbial de meio. Temos aqui alguns, ó. Por, a, de, entre, beleza? Os mais comumente que aparecem nas frases, nos textos, beleza? Lembrando que nesse assunto, ao decorrer dos anos, das séries que vocês vão passando de ano, vai se aprofundando, né? Eles têm o grau dos advérbios, porém nós estamos o quê? Essa aula, né, mais específica para o 8º ano, ensino fundamental, beleza? Então, vamos lá, ó. Vamos aqui, advérbio de meio. Primeiro exemplo, veja comigo. Viajamos de carro. De carro é o meio pelo qual você viajou. Indica o meio, beleza? De carro é o meio pelo qual você fez a viagem. Segundo exemplo, vou ao trabalho a pé. A pé indica o meio, né, no qual ou pelo qual você vai ao trabalho. Tranquilo? Tranquilo aí, galera? Vamos agora praticar um pouco, né, com essa atividade aqui, ó. Você dá uma pausa no vídeo, passa aí para o caderno, belezinha? Responde aí. Qualquer coisa você pausa o vídeo, volta, anota, ouve de novo a explicação, pois essas são algumas das vantagens de estudar por meio de aula em vídeo, beleza? Então, bons estudos para vocês, boa aula, e é isso aí, galera, valeu!